Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria do jornal O Dia em que parte dessa reportagem diz que a falta de regra barra pagamento de auxílio-doença. A matéria trata ainda de outros assuntos relacionados à Previdência. Deixaremos o link da reportagem oficial na descrição deste vídeo. Para a nossa apresentação, nos concentraremos neste tópico. A matéria esclarece que os trabalhadores que recebem valor inferior a um salário mínimo, que para conhecimento hoje é de R$ 1.045, estão com o pagamento de auxílio-doença travado por falta de um decreto do governo que regulamente o artigo 29 da Previdência, ou seja, o artigo 29 da Emenda Constitucional número 103, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição. Nós já vamos esclarecer melhor a redação desse artigo 29 mencionado pela reportagem do jornal O Dia. O fato é, sem um decreto que regulamente esse artigo 29 da reforma da Previdência, pessoas que deram entrada no pedido de auxílio-doença após a reforma da Previdência estão aguardando o pagamento até agora. Na prática, o que acontece? As pessoas dão entrada no pedido do benefício, passam por perícia do INSS, mesmo comprovando que tem direito ao benefício de auxílio-doença, não recebem o pagamento por falta de uma regulamentação desse artigo da reforma da Previdência. Tudo isto por falta de uma regulamentação. Temos ainda a situação dos trabalhadores com contratos intermitentes ou aquelas pessoas que trabalham apenas meio período, por exemplo, recebem valor, portanto, abaixo de um salário mínimo e são prejudicadas porque o dispositivo da lei não foi regulamentado pelo governo. Em busca de esclarecimento, a reportagem do jornal O Dia procurou a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a qual afirmou que o decreto está em fase de elaboração e que a expectativa de publicação desse decreto por parte do presidente da República se dará no início do mês de março, assim como as primeiras implementações em sistema para viabilizar as concessões do auxílio-doença. A reportagem entrevistou um especialista em previdência que assim declarou: quando o trabalhador ganhava abaixo de um salário mínimo antes da reforma, aquele mês entrava na conta do tempo de contribuição para, por exemplo, ter direito à aposentadoria e ser usado no cálculo do valor do benefício. Isto foi o que explicou Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mas, de acordo com as novas regras, esse mês só contará se o trabalhador compensar a diferença. Por exemplo, pagando o que faltava para alcançar a contribuição mínima. Como a lei não define como será feito o pagamento dessa diferença pelo trabalhador para complementar a sua contribuição, o governo precisa editar um decreto, como dissemos anteriormente, deve sair no início do mês de março. Isto porque, sem o decreto, o INSS não consegue fazer o cálculo do valor do benefício e o pagamento desses auxílios fica pendente. E até que se resolva essa confusão, os trabalhadores continuarão sem receber os seus benefícios, que por evidente fazem jus por expressa previsão na lei. Vamos compreender o que diz o artigo 29 da Emenda Constitucional número 103,
que alterou o sistema de previdência social no Brasil. O artigo 29 está assim redigido: até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Ou seja, aquele trabalhador que receber no período de 1 mês valor inferior a um salário mínimo mensal. Repito, atualmente R$ 1.045. Para que esses trabalhadores tenham a contribuição considerada, ou seja, a contribuição mínima que nós temos é atrelada ao salário mínimo. Então, essas pessoas deveriam fazer uma complementação, deveria complementar a sua renda de forma a alcançar o quê? O limite mínimo exigido, bem como utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Ou seja, vou utilizar o valor que ultrapassou, que foi a mais referente a 1 mês, no próximo mês. Ou ainda, agrupar contribuições inferiores, todas aquelas contribuições que forem inferiores ao limite mínimo, eu posso fazer a junção, juntar essas contribuições, limite mínimo, de diferentes competências de outros meses anteriores para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Agora preste atenção aqui, para esse agrupamento de contribuições, nós devemos observar o que diz o parágrafo único do artigo 29 da Emenda Constitucional número 103, o qual está assim redigido: os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput, acabamos de ler acima, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Explico melhor. Suponha que no mês de novembro, uma das minhas contribuições foi superior ao limite mínimo daquela competência. Ou seja, logo eu tenho um saldo aqui. Eu posso utilizar o que ultrapassou desse limite mínimo. Agora, eu posso utilizá-lo até o mês de dezembro. Não posso utilizar, por exemplo, no mês de janeiro do ano seguinte. Suponha que nós estivéssemos no mês de novembro de 2020. Eu poderia utilizar esse valor que ultrapassou ao limite mínimo no mês de dezembro. Caso sobrasse algum valor, eu não poderia, por exemplo, utilizá-lo no mês de janeiro ou fevereiro de 2021. Isto porque o dispositivo nos diz que isto deve ser feito ao longo do mesmo ano civil. Não posso utilizá-lo, portanto, no ano seguinte. O parágrafo 14 do artigo 195 da nossa Constituição está assim redigido: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência, ou seja, o pagamento mensal cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições, ou seja, a junção das contribuições. Agora, como isto será feito, nós ainda não sabemos. Isto porque esse parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, conforme vocês podem verificar,
foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 103. E o artigo 29 da Emenda Constitucional número 103, que acrescentou esse dispositivo à Constituição, diz que nós devemos ter uma lei para dispor sobre esse parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal. E nós ainda não temos uma lei, nós não temos ainda um decreto para regulamentar esse dispositivo, a fim de possibilitar ao INSS o cálculo e o pagamento correto dos benefícios previdenciários, bem como termos de forma definitiva a regulamentação no que se refere às contribuições previdenciárias. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação. Bem como deixa o seu like e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, a fim de que consigamos informar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.